Fala, gurizada, sejam bem-vindos ao canal. E hoje a nossa aula é sobre imunidade adaptativa parte 3, falando da resposta celular dos linfócitos TCD8 e dos subgrupos dos linfócitos TCD4. Bora pro vídeo. Para você entender essa aula, você tem que ter visto a última, porque essa daqui é uma continuação, beleza? Ativação dos linfócitos TCD4 já foi falado lá na sinapse imunológica, beleza? Mas os linfócitos TCD8, eles são ativados por um mecanismo um pouco diferente. Vamos entender então. Esses linfócitos também são chamados de citotóxicos, beleza? Olha o símbolo que tem dentro deles aqui, ó. Fechou? Por que citotóxicos? Porque a função deles é matar as células infectadas. Lembra as três funções da resposta celular na imunidade adaptativa? Então a gente tem a destruição de células infectadas, que é o caso dos linfócitos TCD8. A gente tem também a ativação de macrófagos e a ativação de linfócitos B, que daí é mediado pelos linfócitos T auxiliares, que são CD4, beleza? Vamos para cá. Qual que é a parada? Os linfócitos TCD8, eles atuam de modo semelhante às células NK. Você lembra como elas funcionam? Vamos lá. Aqui a gente tem uma célula que antes era saudável, mas agora ela está infectada. Veja só. Aqui a gente tem um vírus e aqui a gente tem um DNA mutado. Vou fazer uma carinha triste, beleza? Para você entender que ele não está legal, não. Qual que é a parada? A partir dessa contaminação, ou dessa infecção, ou dessa lesão celular, a célula, que antes era normal, ela passa a expressar uma proteína antigênica através de qual apresentador, de qual estrutura celular? Você acertou se você falou MHC do tipo 1, que é essa estrutura preta aqui. Muito bem, se a gente está falando de um linfócito T CD8, ele tem que ter o TCR, que todo linfócito T tem, receptor de células T. E, além disso, o seu correceptor, que é o CD8. Identificado essa célula que está infectada, qual que é a função que o CD8 exerce? Ele tem dentro de si vários grânulos, e esses grânulos contêm duas enzimas específicas, duas proteínas específicas. Uma delas é a perfurina, que tem que te lembrar de perfuração. E a outra são as granzimas. Então, vamos se ligar no seguinte. As perfurinas, elas vão perfurar quem? A célula infectada. Elas vêm e fazem grandes poros nessa célula, perfeito? Como se fossem canais, veja só. E, através desses canais, entram as granzimas, que são enzimas responsáveis pela apoptose celular. Então, elas vão entrar aqui, vão agir sobre o DNA, o genoma dessa célula, e vão matar essa célula aqui, perfeito? Então, destruição de células infectadas, função da resposta celular, é mediado pelos linfócitos T CD8. Se você entendeu até aqui, tá? Fácil demais, né? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e vamos dar continuidade. Se liga aqui. Tem um conceito muito importante que eu optei por trazer nessa aula, que é o conceito de apresentação cruzada. Por quê? Se você assistiu a aula passada da sinapse imunológica, você deve ter se questionado. Por que isso só acontece entre células apresentadoras de antígeno e linfócitos T CD4? Porque o MHC do tipo 2 tem um sítio exclusivo. Lembra que o MHC do tipo 2 é expresso nas células apresentadoras de antígeno, tá? Vou colocar aqui, ó, APC. E o sítio é exclusivo para o CD4. E aí sim, o MHC do tipo 1 é exclusivo para linfócitos TCD8. E é aí que entra a apresentação cruzada. Porque as células apresentadoras de antígeno, elas podem fagocitar essa célula infectada. Quando elas fagocitam essa célula infectada, elas tiram esse receptor, ou seja, o MHC do tipo 1, que estava nessa célula, e passam a expressar esse MHC. Olha que legal. Então agora é uma célula apresentadora de antígeno que naturalmente tem o seu MHC do tipo 2, mas agora ela tem o MHC do tipo 1. Porque dentro dela, olha que legal, tem uma célula que está infectada. Mas aqui ela meio que entra num processo do quê? De sacrifício. Por quê? Porque se liga aqui.
Aqui é o linfócito TCD8 e ele vai ser ativado e ele vai agir da mesma forma, tá? Ele vai liberar aqui sua perforina e sua granzima, que vai perfurar a célula apresentadora de antígeno, vai matar essa célula e, consequentemente, vai matar aquela célula endocitada, fagocitada. Então, esse daqui é um processo onde uma célula apresentadora de antígeno faz contato e ativação, sim, com linfócitos TCD8. Isso daqui é muito interessante e muito importante, beleza? No processo de perpetuação e ativação das células imunológicas. Agora sim, finalizamos a primeira parte da aula, vamos para os subgrupos dos linfócitos TCD4. Aqui você já consegue observar em azulzinho que a gente tem o linfócito TCD4 e a gente vai chamar ele de imunocompetente, perfeito? Então, o que acontece? Ele já foi ativado e agora ele só precisa de um direcionamento mais específico para exercer uma ação mais específica. E aí você pode observar aqui que a gente tem 3 subgrupos principais. E aí a gente chama os linfócitos T, nesse caso, de auxiliares ou helpers, por isso TH. Então, linfócito T helper, do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 17. Vamos entender o seguinte, cada um deles age ou exerce resposta contra um patógeno ou micro-organismo específico. Isso é muito legal quando a gente está falando de resposta antígena específica, contra um patógeno específico, beleza? Porque se a gente está falando de um vírus que é obrigatoriamente um parasita intracelular, não tem como a gente ficar só com uma resposta extracelular. A gente não vai matar aquele vírus, perfeito? Então essa é a importância. Vamos lá. Aqui o linfócito TH1, ele exerce função contra, vamos colocar aqui, ó, patógenos intracelulares. Então vou colocar aqui como intra. Qual que é a parada? Ele é ativado ou, vamos colocar assim, ele é diferenciado, porque naturalmente ele está aqui. Ele precisa de um estímulo específico para se transformar em TH1. E esse estímulo pode ser 2. A gente tem o interferon gama e a gente tem a interleucina 12. Ambas podem diferenciar o linfócito T em TH1. E qual que é a principal citocina que ele vai secretar? Interferon gama. Então, sim, ele pode entrar num ciclo de reativação e ele vai perpetuando uma resposta imunológica muito importante, porque aqui a gente está falando de defesa contra micro-organismos intracelulares. E o interferon gama, ele exerce 3 ações muito importantes. Uma delas, você tem que lembrar, é a ativação de macrófagos. E aqui a gente está falando dos macrófagos M1, aqueles ativados pela via clássica, que vão efetuar o killing do patógeno. Então, você tem que lembrar aqui dos macrófagos. Qual que é a outra questão? O interferon gama, ele promove a expressão de MHC do tipo 2 e de molécula B7 em fagócitos. Então a gente está falando de novo dos macrófagos e das células dendríticas, beleza? Se você está viajando o que é uma proteína B7, você tem que ter visto a aula anterior. É uma coestimuladora da ativação dos linfócitos T. Isso daqui é essencial para a gente. Lembra que a resposta está toda interconectada. E a última função do interferon gama é agir sobre os linfócitos B para estimular a produção de imunoglobulina gama, ou a famosa IgG. Perfeito? Então, linfócito TH1, olha quão ampla é a sua atividade. Vamos para o segundo. Linfócito TH2, ele exerce função ou ação contra quem? Contra eumintos. Olha que legal, aqui a gente está falando de parasitas, perfeito? Então sim, a gente tem uma resposta específica contra eles. Mas os linfócitos TH2 eles são ativados ou diferenciados a partir de quem? E aqui entra a interleucina 4. A interleucina 4 ativa esses linfócitos e eles exercem várias ações. Você está vendo um monte de flechas aqui. Vamos lá. Eles secretam também IL-4. Além disso, eles secretam IL-5. Além disso, eles secretam IL-13 e, além disso, eles secretam IL, interleucina 10.
como é que eu vou decorar essa parada? Você não tem que decorar não, entendeu? Você tem que entender o que cada interleucina faz. Aqui tá fácil a parada. A interleucina 4, ela também age sobre os linfócitos B, mas ela não vai estimular a produção de IgG, e sim de IgE, certo? Então, IgE também exerce aquela ação alérgica, mas muito importante contra parasitas. Associe isso. A IL-5, ela ativa eosinófilos. Então, os eosinófilos, eles também têm aquela relação alérgica, perfeito? A degranulação de eosinófilos permite uma ação muito boa contra os parasitas também. A IL-13. A IL-13, ela vai agir junto com a IL-4. Então, essas duas juntas, eu vou associar ela aqui para você não esquecer. Então, IL-13 e IL-4 promovem a síntese de muco no intestino e também estimulam a peristalse intestinal, a motilidade intestinal, porque aqui a gente está falando de grandes parasitas que ficam ou habitam o nosso sistema intestinal. E aí sim, a gente quer aumentar a motilidade para expulsar aqueles caras daí. E o muco que é para a gente agir sobre esses parasitas e, querendo ou não, fixar eles para a gente ter uma maior atividade imunológica sobre aqueles caras, beleza? Muito bem. E aí L10, aí você vai ter que associar mais duas interleucinas, tanto a 13 quanto a 4. E aqui a gente está falando de ativação de macrófagos. Mas, nesse caso, é da via alternativa. A gente está falando dos macrófagos M2. Fechou? São aqueles macrófagos que vão promover a reparação celular. Então tá. Pode ser um pouco extensa a parada, mas vai associando essas interleucinas com suas funções. Fica mais fácil de você lembrar daqui para frente. Então tá. E para a gente fechar, vamos terminar com TH17, tá? TH17, ele exerce ação. Se a gente já falou de parasitas e a gente já falou de patógenos intracelulares, faltou quem? Patógenos extracelulares. Vamos trazer eles aqui então. Patógenos extra, perfeito? E você sabe que é extracelular. Agora sim, o TH17 ele é ativado por várias interleucinas, que são a interleucina 1, a interleucina 6, a interleucina 23 e o fator de crescimento de transformação, que é o TGF, perfeito? Mas o TH17 ele vai secretar duas interleucinas só, que é a interleucina 17, então pô, fica fácil de lembrar, e a interleucina 22. Você tem que lembrar o seguinte, vamos falar das duas associadas, porque elas exercem ação conjunta. Elas atuam sobre o epitélio. E aí o epitélio, as nossas células epiteliais, vão passar a expressar proteínas que a gente chama de defensinas. São aquelas proteínas que agem como se fossem antibióticos humanos. São proteínas que estão expressas na mucosa e, quando chega um patógeno, elas agem sobre aquele micro-organismo. Então, essa daqui é a importância. Mas, a interleucina 17 ela exerce um papel importante sobre os próprios leucócitos. Lembra que toda essa função aqui é para perpetuar e entrar num ciclo de ativação de resposta de defesa. E, atuando sobre os leucócitos, a gente aumenta a síntese de citocinas e quimiocinas. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo se te ajudou. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários, porque eu espero ter esclarecido todo esse assunto para vocês, fechou? Valeu e até o próximo vídeo.